Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade no estudo sobre o arrebatamento. O subtítulo é A Grande Tribulação. Observe que esse título existe apenas para o seu melhor entendimento, mas nos originais não existe título, ou seja, ele vai numa sequência. Vamos ver então o que diz no versículo 15. Aqui é uma profecia de Daniel, que o Messias vai citar. Então, quando virem a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, que o leitor entenda a alusão, referência. Então, que profecia seria essa que o Messias vai citar para os discípulos de Daniel? Vamos verificar. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele fará uma aliança firme com os líderes por uma semana, de anos. Essa uma semana seria anos. Na metade da semana, dará fim ao sacrifício e à oferta de grãos, sob a ocorrência de coisas detestáveis. O desolador virá e continuará a agir até que a destruição, já decretada, seja vertida sobre ele. Capítulo 11, ainda em Daniel, agora no versículo 31. Forças armadas virão à sua ordem e profanarão o santuário e a fortaleza. Elas abolirão a oferta queimada diária e estabelecerão a abominação que causa a desolação. Ainda em Daniel, capítulo 12, versículo 11. Desde o tempo da retirada da oferta queimada regular até a colocação da abominação que causa a desolação, haverá 1290 dias. Então, o Messias, ele relata para os discípulos essa profecia de Daniel. Se você ler Daniel, verá que ele está se referindo ao rei da Síria, algo que de fato aconteceu. Porém, o Messias nos relata que, semelhante ao que Daniel viveu, também aconteceria agora. Só que, na minha opinião, esse santuário não será mais físico, embora tudo indique que ele vai ser construído para o anti-Messias. E por que eu digo isso? Se você for em 1 Coríntios 13,16, você vai encontrar a seguinte palavra: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Outra questão é que o Criador nunca pediu para Davi construir um templo, tampouco para Salomão. Mas isso é tema para outro estudo. Esse é o santuário que será profanado, ou seja, maculado, manchado, desonrado. Mas isso é possível? Sim, mudando o DNA, que é a assinatura do próprio Criador em cada ser humano. Mas como isso é possível? Aí cabe a você estudar. Não poderia falar aqui, pois o YouTube derrubaria o vídeo. Então, essas passagens relatadas pelo Messias remetem ao fim de uma era. Versículo 16. Será o tempo para quem estiver em Judá fugir para os montes. Versículo 17. Se alguém estiver no telhado, não deve descer para juntar os pertences da casa. Versículo 18. Se alguém estiver no campo, não volte para pegar o casaco. Versículo 19. Que tempo terrível será para as grávidas e as lactantes. Versículo 20.
orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no Shabat, ou seja, na guarda do sábado. Versículo 21. Porque haverá dificuldades enormes, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais acontecerá algo parecido. Então, aqui, essa passagem, muitos dizem que já aconteceu. Pessoal, um recadinho bem rápido. Caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série sobre o arrebatamento, peço que te inscreva e ative as notificações escolhendo a opção Todas. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Peço também que ao final do vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. Também aqui no canal temos uma playlist sobre o dízimo. Caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, basta acessar. Mas no versículo 21 fica muito claro que nunca houve desde o princípio do mundo, lembrando que já tivemos o dilúvio, que foi algo terrível, mas aqui diz que nunca houve tanta dificuldade como vai haver na grande tribulação, nem no início do mundo, e jamais acontecerá algo parecido. Então isso ainda não aconteceu. Aqui fica bem claro que essas coisas serão muito nítidas aos nossos olhos. Para quem quer enxergar, claro, pois iremos ver o que nunca foi visto até então e jamais veremos novamente. Tipo o dilúvio. Era uma era antes do dilúvio e outra era depois do dilúvio. Só que diferente do dilúvio, haverá um reset, um recomeço na humanidade. Será a batalha final. Versículo 22. De fato, se a duração desse período não tivesse sido limitada, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos escolhidos, sua duração será limitada. Lembre-se que a gente está falando da grande tribulação. Então, entenda. Muitas pessoas dizem que os dias antes da grande tribulação seriam abreviados e isso seria um sinal da sua volta para a igreja. Mas, na verdade, observe bem o contexto. Já estamos falando da grande tribulação e é por isso que os dias serão abreviados. Caso contrário, os escolhidos não aguentariam passar por ela de tão terrível que será. Então, essa abreviação não é antes da grande tribulação, mas na grande tribulação, durante a grande tribulação. Outra coisa que fica evidente aqui é que os dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Como está escrito em cima, mas por causa dos escolhidos, sua duração será limitada. Isso significa que os escolhidos estarão na grande tribulação. Então, só um pequeno resumo. Essa parte aqui, porém, haverá dificuldades enormes, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais acontecerá algo parecido com isso. Isso ainda não aconteceu, embora muitos afirmem que isso já tenha acontecido 70 anos depois, onde teve a destruição do templo. Mas de fato não aconteceu, porque já aconteceram coisas muito piores que aquilo, de lá para cá. Então isso ainda não aconteceu, e o que vai acontecer na grande tribulação não aconteceu desde o início do princípio desse mundo. Então, as coisas ainda não... Essas coisas aqui, se alguém estiver no campo, não volte. Se alguém estiver no telhado, não desça. Tudo isso não aconteceu ainda. E aqui, essa duração, digamos assim, o tempo limitado ou o tempo mais rápido, ele vai acontecer justamente durante a grande tribulação e não antes. Versículo 23. Nesse tempo, se alguém lhes dizer, vejam, aqui está o Messias, ou ali está ele, não creiam. Versículo 24. Porque aparecerão falsos messias e falsos profetas
realizando grandes milagres. E o strong desse grandes milagres a gente pode encontrar aqui, no grego, uma maravilha milagrosa, feita para provocar uma reação dos espectadores, um evento extraordinário com seu efeito sobrenatural, deixado em todos que o testemunham, ou seja, um presságio do céu à terra. É o Strong 5059. Então, coisas extraordinárias para enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. Então, o engano vai ser tão extraordinário que, se fosse possível, enganaria até os eleitos. Só não engana justamente porque eles são eleitos. Versículo 25. Eu os avisei antecipadamente. Então, o Messias já deixou avisado o que vai acontecer, para que você possa analisar os sinais e julgar segundo a palavra do Messias. Só dessa forma você não vai ser enganado. Versículo 26. Então, se pessoas lhe disserem, ouçam, ele está no deserto, não vão. Ou, vejam, ele está escondido em uma sala secreta, não acreditem. Observa bem o que o Messias está falando. Versículo 27. Pois, quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que sai do leste e se estende até o horizonte. Ou seja, será algo nítido, claro, onde todos irão ver, e não aquela questão de aconteceu o arrebatamento, pessoas sumiram do nada e ninguém viu. Simplesmente a pessoa saiu, só tem a roupa dela, o nenê sumiu, o bebê sumiu, só tem o carrinho ali, o avião vai cair e ninguém percebe que o piloto sumiu. Isso não existe. Todos vão ver quando o Messias estiver voltando. Versículo 28. Onde houver um cadáver, aí se encontrarão os abutres. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, para que não fique cansativo e chato, mas apenas deixando uma observação. Note que a sequência que estudamos até aqui é a seguinte. Primeiro, o Messias profetiza a destruição do templo. Segundo, o princípio das dores. Terceiro, a grande tribulação, que é a que a gente estudou hoje. E agora, quarta, a vinda do Filho do Homem. Ou seja, eu poderia parar aqui o estudo, pois já está muito claro que a volta do Messias só se dá após a grande tribulação. Mas vou seguir o estudo para que não fique dúvida. Então, no próximo vídeo, ainda em Mateus capítulo 24, vamos aprender sobre a vinda do Filho do Homem. Gostaria também de agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo e que o Criador os abençoe. Fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes.
Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu e alegrou-se. E viste, Abraão? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou.